Dessa vez não deu. Arsenal 1, Chelsea 0, Chelsea eliminado da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, com a derrota de agora de pouquinho, né? Tava acompanhando aqui, peguei a parte final do jogo, vou tentar comentar um pouquinho com vocês sobre essa derrota, eliminação e consequente classificação do Arsenal para a final da competição, né, da competição nacional. A gente está falando aí da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, mas também hoje aqui um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do Chelsea, né? Ontem a gente teve aí, enfim, o encerramento da janela de inverno, né, da janela de janeiro. A gente teve algumas movimentações, nada muito surpreendente, nada muito espetacular, como a gente já se acostumou com outras janelas do Chelsea, né, seja no meio do ano, ou seja principalmente na janela de dezembro, né, desde que Todd Bowley, o Behdad Eghbali com a Clear Lake assumiram o Chelsea, né, com muito investimento. A gente teve aí uma janela bem mais fraca, talvez até um decepcionante, né? Depois que a gente viu aí que um dos alvos do Chelsea acabou indo para um rival direto. É um assunto que eu quero comentar aqui com vocês também, mas claro, não tenho como não começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre essa semifinal, né? Acho que fica um gostinho um pouco amargo, né? Frustrante, decepcionante, claro. Tem o gol do Havertz, né? Que dá esse toque especial, essa frustração especial, essa decepção com o jogo, mas não sei se necessariamente o Chelsea mostrou hoje um desempenho para ganhar o jogo e para de repente surpreender o Arsenal e se garantir na final da competição, né, da Copa da Liga. Eu, por conta de questões de trabalho, eu cheguei em casa, assisti praticamente ali os últimos 15 minutos de jogo, não consegui ver muita coisa em termos de construção. Era um Chelsea que tentava rodar a bola de um lado para o outro, tentando abrir algum espaço, tentando ter alguma brecha, mas nada muito eficiente, tentando jogar a bola para a área. E pelo que eu entendi, o Arsenal foi muito bem sucedido dentro dessa estratégia do Chelsea, né? Um Chelsea mexido, né? Palmer mais uma vez no banco, de certa forma, e até surpreendente, o Estevão também no banco e depois entrando como um substituto. Até o Estevão, eu até queria ter comentado, eu acabei esquecendo no último vídeo, né? A gente teve a ausência do Estevão na vitória de virada por 3-2 contra o West Ham. Eu li em alguns portais, principalmente no Twitter, né, em alguns grupos que eu participo, que por questões pessoais, até o falecimento de um parente do Estevão, eu confesso que eu fui buscar essa informação, fui tentar ver com muita gente, com vários jornalistas, com vários insiders sobre o que teria acontecido com o Estevão, né, que o Liam Rosignol trouxe ali na coletiva ali do jogo contra o West Ham, que o Estevão teve que voltar para o Brasil, né, por questões de problemas. Ele viajou, né, veio aqui para o Brasil por questões pessoais, não ficou nada muito claro, o Chelsea não divulgou nada, o Estevão muito menos, e eu vi que não houve até uma coisa boa, né? Não houve nenhum vazamento, né? Como é uma coisa muito pessoal, pode ser uma coisa até uma tragédia, uma coisa um pouco mais triste, né? Como eu trouxe aqui uma questão de um falecimento, então, de certa forma, que bom que não teve um vazamento, que de certa forma que o Estevão foi preservado, né, que ele conseguiu ter aí a sua particularidade preservada, mas também que bom que ele esteve hoje com a gente. Talvez não fosse nem necessário, né? Talvez acho que o Chelsea, e claro, não dá para colocar a culpa no Chelsea, poderia ter dado um pouco mais de tempo para o Estevão, mas às vezes o próprio Estevão também, até para tentar voltar com uma rotina normal, preferiu, olha, estou voltando para Londres, gostaria de participar. O Liam mesmo disse antes do jogo que o Estevão não tinha condições de começar como titular, e completamente compreensível, né? Talvez até fosse melhor preservá-lo, nem colocá-lo no banco de reservas, né? Preservá-lo mesmo por um problema familiar, um problema pessoal dele, mas de certa forma que bom também que ele voltou, mas fica também aí esse meio termo, essa questão um pouco dúbia, digamos assim, de que talvez fosse melhor o Estevão nem ter participado do jogo. Acho que ele não teve um impacto que ele já teve em outros jogos, então talvez fosse melhor preservá-lo de maneira completa seja para o jogo contra o Wolverhampton ou posteriormente contra o Leeds. Fato é que derrota no Emirates Stadium, placar agregado de 4-2. Não sei se
seria muito diferente a eliminação do Chelsea depois de ter perdido em casa por 3-2, né? Eu acho que a grande oportunidade do Chelsea era ter garantido contra o Arsenal em Stamford Bridge um resultado melhor, né? Não veio a derrota por 3-2, até conseguiu mostrar alguma reação com os 2 gols do Garnacho, mas de qualquer forma seria muito difícil, né? Por tudo que o Arsenal já vem mostrando nessa temporada, né? Sendo aí hoje um dos principais times da Europa, um dos mais fortes. Muita gente diz ser o mais forte. A gente tem que entender que, apesar de ser um rival, a gente também tem que dar o braço a torcer e entender o momento do Arsenal, né? Então é realmente um bom momento, tá numa boa fase. Penso que em termos de elenco, em termos de opções, hoje o Arsenal tem opções melhores que o Chelsea, né? Apesar do Chelsea a diretoria do Chelsea ter feito tantos investimentos, eu acho que o Chelsea tem um 11 quando tá com o time completo, né? Quando você tem James, quando você tem Colwill, quando você tem Esteban, Palmer, João Pedro, Pedro Neto numa fase melhor, eu acho que o Chelsea tem um 11 muito forte. Mas aí talvez quando a gente vai pensar nas peças de reposição, eu acho que o nível já cai um pouco, né? Se a gente pegar o Rato e o Cucurella. É até injusto a gente fazer esse tipo de comparação, até porque eu entendo que o Rato hoje está num nível de maturidade muito abaixo, né, do que o Cucurella. Hoje o Cucurella é um jogador essencial para o padrão tático do Chelsea, né, por tudo que ele apresenta, pela força física, por tudo que ele consegue agregar para o jogo, né. E o Rato hoje eu entendo que ele é um jogador ainda verde, né, um jogador que ainda está numa fase de adaptação, né, muito diferente você sair do Ajax, a liga holandesa, vir para o Chelsea e ter uma adaptação instantânea. Então é um processo até normal, como mesmo o Gittens, né, que está fora por lesão. Também vejo ele um pouco abaixo nesse momento, mas por uma questão de adaptação, de entender a liga, de se entender, de evoluir, né, também com o passar do tempo. Então eu acho que querendo ou não, eu acho que essa questão de elenco faz diferença, né? O Chelsea mais uma vez teve ali algumas mudanças e penso também ali pelo pouco que eu vi, tá? E quero até saber a opinião de vocês, por favor, coloquem nos comentários, né? O que vocês acharam do desempenho do Chelsea? Foi ruim? Foi um erro do Rosignol? Ou será que, como o Maresca já teve esse problema aí, uma questão do departamento médico, pedir para rodar o elenco, algumas peças que ele mudou, né? Mais um jogo ruim do Delap, né? Parecia que o Delap vinha tendo uma evolução com o Rosignol, mas hoje já não foi um jogo tão legal, ainda não conseguiu se encaixar, ter o rendimento que teve, por exemplo, contra o Ipswich. Se não me engano, foram 12 gols na Premier League passada. Eu acho que é isso. Agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar. Mas eu acho que são todas essas questões, né? A derrota no primeiro jogo, não foi uma boa partida de hoje, você já não contava ali com o Palmer como titular, não tinha o Esteban como titular, que dá pra gente dizer que são os 2 dos principais jogadores, os 2 melhores jogadores do Chelsea, junto com o Enzo, com o Caicedo, com o Cucurella. Então acho que foi uma série de fatores que acabou culminando aí nessa eliminação. Eu vi bastante gente, participo de grupos, acompanho redes sociais, vi bastante gente criticando, mas eu também não sei até que ponto para o Chelsea era tão importante ir para mais uma final, né? Claro, é esquisito, né? Às vezes você pode estar aí do outro lado, aí você claramente não vai concordar comigo e não tem problema nenhum com isso, mas talvez o Chelsea esteja mesmo priorizando uma classificação do 4º, 5º lugar pela Premier League para a Champions League, avançar de fase numa Champions League, de repente aí dar um peso maior para a Copa da Inglaterra. É claro que todo mundo está pensando, poxa, mas valia uma final, valia uma disputa por título, mais uma taça. Concordo, tô com vocês nessa também. Mas talvez ali houve aí essa seletividade em termos de disputa, em termos de prioridade. É difícil a gente falar nisso agora, a não ser que o Rosignol daqui a pouquinho, inclusive, talvez até nesse momento que eu tô aqui gravando o vídeo para vocês, ele pode estar dando a entrevista coletiva dele e explicando, né, sobre a questão de estratégia, sobre a questão de prioridades para a temporada. Mas eu acho que é isso, acho que foi um jogo, no geral, decepcionante. Acho que o Chelsea não conseguiu criar muita coisa para conseguir surpreender o Arsenal e garantir a vitória, levar o jogo para além dos 90 minutos, né, para conseguir aí, para lutar pela classificação para a final. Mas é isso, derrota com gosto amargo ali. Aí o Chelsea já foi naquela fase ali, todo mundo para frente
e bola para a área, e aí o Havertz acaba fazendo um gol, e aí decretando então mais uma derrota para o Arsenal. O Chelsea aí, então enfileirando, né, derrotas para a equipe do Arsenal. A gente lamenta, né? Obviamente a gente gostaria de estar lá, disputar o título, de mais uma vez buscar uma taça, né? Independente se viesse Newcastle, Manchester City. Obviamente o Chelsea tem capacidade, tem um 11 muito forte para conseguir derrotar esses times. Então fica aí essa frustração, fica aí essa decepção, mas a temporada não acabou, né? Acho que tem muita coisa para lutar ainda em termos de Premier League, né? O Chelsea tem que a todo custo se manter ali entre a quarta e a quinta colocação. Acho que o terceiro lugar, a menos que o Aston Villa tenha uma queda muito semelhante à que o Nottingham Forest teve na temporada passada, a princípio, né, Arsenal, Aston Villa, Manchester City estão bem encaminhados, né? Seja pela disputa do título, apesar do Arsenal ter a sua margem considerável, mas principalmente pela classificação para a Liga dos Campeões, com Liverpool, Chelsea, Manchester United disputando aí duas dessas 3 vagas restantes para a competição continental. Fechou, pessoal? Eu não vou conseguir me aprofundar muito no jogo porque eu não vi, então não é justo aqui eu ficar trazendo um monte de considerações, de ponderações, algumas delas até desconexas do jogo, porque eu não vi o jogo como um todo, então é muito difícil trazer uma análise para vocês, mas dos 15 minutos finais que eu vi um Chelsea construindo muito pouco, demonstrando muita pouca força para conseguir bater, vencer o Arsenal e garantir uma vaga na semifinal. Então, quero fechar aqui o assunto Arsenal-Chelsea, derrota 1-0, semifinal da Copa da Liga Inglesa, Chelsea eliminado da Carabao Cup. Para a gente entrar um pouquinho, então, num vídeo até que eu prometi para vocês, depois do último, né, que foi falando sobre a vitória do Chelsea de virada por 3-2 contra o West Ham, para a gente falar um pouquinho dessa janela de janeiro, né, desse mercado de inverno aí do Chelsea. De mais relevante, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é a saída do Sterling, né, que era um jogador afastado. Nem Maresca, nem Ian Rosinho contavam com o Sterling, né, que até então era o maior salário, um salário astronômico, mais de 300 mil libras por semana, né, para um jogador que não era utilizado, um total e completo desperdício, né? Então, eu acho que o ponto principal dessa janela do Chelsea foi essa rescisão com o Sterling, mas a gente teve ali algumas outras interessantes. Eu vou trazer aqui vários nomes, né? Alguns até eu já venho comentando ao longo dos vídeos aqui no canal, mas a gente teve finalmente a oficialização do retorno, né, do Mamadou Sarr, que retorna aí depois de empréstimo ao Strasbourg, ele que tem 21 jogos já na temporada, aí tanto para o Strasbourg quanto pela seleção de Senegal, e ele recentemente foi campeão, né, da Copa Africana de Nações por Senegal. Quem também chegou no Chelsea, e aí eu não sei se vocês pegaram essa transferência, foi o Issa Alao, de 17 anos, lateral direito que veio do Sheffield Wednesday com um contrato até 2028, né? Mais um daquela leva de jogadores jovens que o Chelsea contrata. Então chegou aí lateral direito o Alao, que vem do Sheffield Wednesday. Em termos de aprimoramento de elenco, é isso que veio para o Chelsea, né? A gente teve o retorno do Sarr, tem esse jovem jogador que vem também, mas muito dificilmente vai ser aproveitado no elenco principal, muito provavelmente vai integrar ali as equipes de base, né, as equipes de categoria menor. Para a gente então agora aqui mudar de assunto rapidinho e falar sobre as saídas, né? Saídas a gente teve bastante movimentação e finalmente a gente teve também aí a oficialização da saída do Disasi, né, que vai por empréstimo até o fim da temporada para o West Ham. Importante para ele, importante para o Chelsea valorizar o jogador, que muito provavelmente não vai permanecer. Então é importante para o Disasi, né, que também estava afastado ali junto com o Sterling, apesar de recentemente ter sido reintegrado pelo Ian Rosinho. Mas é bom para ele jogar, ganhar minutagem, por Chelsea, que o jogador tem alguma exposição, para que assim que a janela terminar e começar aí a janela de verão, para que o Disasi consiga aí uma transferência e o Chelsea, de certa forma, conseguir recuperar uma parte do investimento que não vai conseguir. O Disasi foi mais de 40 milhões de libras, se eu não me engano. Posso estar enganado também, mas foi um valor bem alto para o jogador francês. Quem também saiu por empréstimo foi o Anselmino, né, o jogador argentino que estava emprestado ao Borussia Dortmund. O Chelsea trouxe de volta,
né? E aí até uma curiosidade foi que o Chelsea não gostou muito que o Borussia Dortmund estava ali meio que conversando com o jogador, com os agentes, para tentar transformar esse empréstimo numa transferência em definitivo, né? O Chelsea soube disso, não gostou, por isso repatriou o jogador e aí preferiu emprestá-lo ao Strasbourg, né? Clube irmão aí do Chelsea. Até no primeiro momento parecia que o Anselmino não queria ir, mas de certa forma pode ter sido convencido. Quem também, finalmente, entre aspas, né, deixa o Chelsea, porque era para ter saído na janela de, de, de verão, né, em agosto, é o Tyreek George, né, que agora foi para o Everton por empréstimo, mas tem uma opção de compra, mas não é uma opção obrigatória, né, vai depender muito ali da questão de desempenho. O George, que teve pouquíssimos minutos, né, ele teve mais espaço ali com o Maresca, mas mesmo com o Maresca até ali, até janeiro, né, quando o Maresca sai do Chelsea ali, o George já não vinha jogando tanto, né, já não vinha tendo tanto espaço. Então, como um jogador jovem, importante também, né, ganhar minutagem, jogar. Pelo Everton, acho que legal, acho que vale a pena, vai ser um empréstimo produtivo, desde que ele tenha as oportunidades, né. Se for para ficar indo no banco ou nem ser relacionado, aí realmente vai ser um desperdício. Mas para ele é importante, para se valorizar, para se mostrar, e para o Chelsea também, de certa forma, quem sabe aí na próxima janela conseguir ganhar algum dinheiro em cima do jogador. Aí a gente teve recentemente também aí o Kendry Páez, que foi oficializado no River Plate, o David Fofana, não sei se vocês lembram dele, jogador atacante da Costa do Marfim, né, que veio naquela leva, quando o Chelsea estava contratando todo mundo que aparecia ali. Ele foi um dos mais teve pouquíssimas oportunidades, né, ele chegou ali na época do Graham Potter, se eu não me engano, né, na mesma janela, eu acho que do Mudryk e até do Enzo. Eu acho que é na janela de janeiro de 23, se eu não me engano foi isso que ele chegou, mas teve poucas oportunidades, rodou, teve alguns empréstimos e agora mais uma vez sendo emprestado para o Strasbourg. Ele tinha até algumas propostas para uma saída em definitivo, mas o que foi acordado aí pelo Chelsea foi mais um empréstimo, dessa vez para o Strasbourg, clube parceiro, clube irmão. Agora vou entrar aqui numa leva de jogadores bem jovens, né? Alguns nomes que eu admito que assim, não conhecia, alguns deles sim, mas alguns deles também não. Quem deixou o Chelsea e foi por empréstimo ao Ipswich Town foi o Frank Hunan, ponta de 19 anos. Quem também foi emprestado, né, deixando o Chelsea, foi para o Brentford B, foi o Joseph Wheeler Henry, de 18 anos, lateral direito. Outro jogador de ataque, né, o do Juan Richards, esse foi para o Leicester por empréstimo. E aí algumas transferências em definitivo, tá? O Yahya Idrissi, 18 anos, marroquino, meio atacante, deixou o Chelsea e foi para o Milan em definitivo. E a gente teve também o Ato Ampá, de 19 anos, ponta, que deixa o Chelsea, vai para o Stoke City em definitivo. Ele que chegou a jogar pelo time principal do Chelsea, sob o comando do Enzo Maresca, contra o Astana, na Conference League, na temporada passada, na vitória por 3-1. Quem também deixou o Chelsea e foi para um rival, foi para o Tottenham, é o Joel Filbert, ponta de 17 anos, então concluiu sua transferência, deixando o Chelsea e indo para os Spurs. Outra transferência que a gente teve foi o Harry McGuinness, que completou a transferência dele também para o Sheffield United. Transferência também em definitivo. Eu marquei aqui o Sterling também, mas eu comentei um pouquinho mais nessa parte que a gente começa a falar aí do mercado do Chelsea. E também um pouquinho mais lá atrás foi o Leo Castledine, meio campista, né? 20 anos de transferência em definitivo pelo Middlesbrough. Ele que chegou a jogar um pouquinho na época ainda do Maurício Pochettino. Eu não sei vocês, mas eu fico com a impressão de que foi uma janela um pouquinho frustrante, decepcionante. Claro que a gente não esperava muita coisa, né? O Chelsea não ia contratar, fazer grandes investimentos, com exceção do Jeremy Jacquet, né, o zagueiro do Rennes, que foi para o Liverpool, né, que era o principal alvo do Chelsea, mas aí rolou um impasse porque o Rennes não queria vender um jogador, queria uma quantia muito alta pelo zagueiro, e aí o Liverpool foi lá, bancou o que o Rennes queria, e aí o Chelsea dessa vez ficou então sem o zagueiro, dando aí, entre aspas, um troco, né? O Chelsea que deu aí alguns chapéus
no Liverpool, né? A vinda do Caicedo, a vinda do Lavia, mas dessa vez foi o Liverpool quem venceu o Chelsea nessa disputa, né? Ele que estava, no primeiro momento, já tinha até um acordo, né? O problema não era nada entre Jacquet e Chelsea, né? Eles já tinham um acordo sobre questões de contrato, tempo, salarial, mas a questão era mais entre clubes, né? Rennes e Chelsea. O Rennes queria uma quantia muito alta, né? Se falava até entre 60 e 70 milhões de euros, é o valor aproximado que o Liverpool pagou, e o Chelsea não queria pagar essa quantia, e também o Rennes não queria liberar o jogador de imediato, né? Eles queriam manter o jogador para vendê-lo apenas na janela de verão. Então rolou esse impasse, o Liverpool aceitou as condições, pagou o preço que o Rennes queria. Então eu acho que fica, entre aspas, essa decepção. Mas por outro lado a gente tem aí o retorno do Mamadou Sarr. Vamos ver, é muito jovem, né? Vinha jogando pelo Strasbourg. O Rosinger, pelo menos, já conhece o jogador, né? Já sabe o que pode explorar junto com o jogador, né? Até porque ele estava até então, até esses dias atrás, sendo treinado e comandado pelo Rosinger lá no Strasbourg. Então, o Rosinger sentiu confiança suficiente para trazer o jogador. E vai ser importante a gente ter o Tosin fora por algumas semanas. A gente não sabe exatamente quanto tempo fora. Então é importante a gente reforçar hoje a zaga que, querendo ou não, acaba sendo aí um problema importante para o Chelsea nessa temporada, né? Ninguém se firmou muito bem, né? O Chalobah tem seus bons e maus momentos, o Fofana tem seus bons e maus momentos, o Tosin tem seus bons e maus momentos, o Badiashile tem seus bons e maus momentos, o Chelsea não conseguiu se firmar. O Achampong, né, que sempre, na maioria das vezes aparece bem, mas teve ali um erro ou outro, uma falha ou outra, mas não vem tendo tanto espaço assim. Inclusive era alvo de muitos clubes, né, para transferência tanto em definitivo quanto por empréstimo, mas o Chelsea não queria. O Chelsea queria contar aí com o Achampong para acompanhar de forma integral a sua evolução, e acho que fez bem, fez certo, mas tem que dar mais oportunidade para o jogador. Bom, era isso que eu queria hoje falar aqui um pouquinho com vocês. Não deu para se aprofundar muito no jogo, eu não acho que seria justo, né, eu falar sobre o jogo, sendo que eu não vi o jogo por inteiro, mas eu queria muito conversar com vocês. Poxa, coloca aí nos comentários, né, o que vocês acharam, né, quais foram os pontos fortes e fracos que acabaram culminando nessa eliminação, né, mais uma derrota, eliminação, e aí o Chelsea agora então segue a sua vida aí agora brigando por 3 competições, pela Premier League, pela Copa da Inglaterra e pela Champions League. O Chelsea joga agora no fim de semana, deixa eu até pegar aqui, é sábado, né, contra o Wolverhampton. Deixa eu só confirmar para não falar bobagem para vocês, mas eu acho que é isso. Vamos lá, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. O próximo jogo do Chelsea é isso. O Chelsea pega o Wolverhampton, né, o lanterna da competição, é fora de casa, no Molineux Stadium. Então é importante que o Chelsea garanta os 3 pontos para lutar, né, para se garantir nessa luta aí pelo quarto, pelo quinto lugar, até porque Liverpool e Manchester United estão ali também voltando a ganhar seus jogos, né? O Manchester United vem de 3 vitórias seguidas, o Liverpool ganhou o último jogo contra o Newcastle, então é importante que o Chelsea, contra um adversário que já está parcialmente, né, praticamente rebaixado, o Chelsea tem que garantir os 3 pontos, mesmo fora de casa. Depois o Chelsea enfrenta na terça-feira, 4h30 da tarde, só pegando aqui, contra o Wolverhampton, sábado, meio-dia. Depois Chelsea Leeds, Stamford Bridge, terça-feira, 4h30, aí o Chelsea tem que ganhar também, né? O Leeds está brigando na parte de baixo, e jogando em Stamford Bridge, é importante que o Chelsea ganhe os 3 pontos, né? Garante os 3 pontos, então assim, são 6 pontos que o Chelsea tem que buscar, né? Tem que buscar, não tem muito desculpa, né? São jogos que o Chelsea tem que buscar os pontos a todo custo. Depois a gente tem sexta-feira, 15h05, Hull City e Chelsea pela Copa da Inglaterra. Eu ia falar estreia, não. Chelsea estreou com a vitória por 5-1 contra o Charlton. Então, importante aí, o Chelsea continua avançando. Acho que é um adversário que o Chelsea tem força suficiente, mesmo mexendo bastante o elenco, para vencer. Depois o Chelsea joga no dia 21 contra o Burnley. Aí mais um jogo importante, né? O Burnley brigando contra o rebaixamento. O Chelsea jogando em casa, tem que ganhar do Burnley. É importante porque depois o Chelsea tem o Arsenal no Emirates Stadium, aí pela Premier League, dia 1 de março, 1h30 da tarde. Então aí, importante
que até lá o Chelsea esteja bem, esteja vivo, esteja ali com uma gordura tranquila para se manter brigando aí por Champions League. Então, nesses próximos 4 jogos, a gente tem que esperar aí que o Chelsea consiga 4 vitórias. Né? Depois, só um comentário rápido, o Chelsea depois Arsenal, Aston Villa fora, Newcastle em casa e Everton fora. Aí vão ser 4 jogos bem difíceis, então de qualquer forma o Chelsea tem que garantir o máximo possível de pontos, principalmente se tratando de Premier League. Wolverhampton, Leeds e Burnley, o Chelsea tem que garantir aí os 9 pontos, e contra o Hull City o Chelsea tem que ganhar, tem que avançar na competição. Então, para a gente fechar aqui o vídeo, são esses tópicos que eu queria falar um pouquinho. Essa derrota, eliminação para o Arsenal, falar um pouquinho de mercado, nada muito empolgante, nada que vai mudar muito o cenário, né, do Chelsea hoje, e também trazer um pouquinho aí um panorama, um contexto dos próximos jogos. Queria pedir aí então para você uma força, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilha, né, joga no grupo no WhatsApp, o grupo que tem no Facebook, dá uma força para o canal. O Chelsea Análise é um canal, uma comunidade para a gente aqui conversar sobre o Chelsea, falar um pouquinho de bastidores, de transferências, trazer o contexto dos jogos, fazer uma análise, né, quando eu conseguir assistir, por conta do meu trabalho nem sempre, né, eu vou conseguir assistir os jogos na íntegra, mais aos finais de semana, que é um pouco mais tranquilo, mas aqui a gente trocar uma ideia, a gente concordar em algumas coisas, discordar em outras, isso é super natural, isso é super bem-vindo, é saudável. Então, por favor, deixem aí nos comentários, né, a opinião de vocês, o que vocês acharam do resultado, desse mercado do Chelsea, o que vocês aí preveem para os próximos jogos. Beleza? Obrigado, pessoal, espero estar aqui em breve com vocês. Continue acompanhando o Chelsea Análise, eu agradeço demais. Valeu, abraço!